Fala, pessoal! Deixa eu arrumar a câmera aqui. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos arrumar a câmera. Isso, ó. Pronto. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Gugão na área, mais uma aulinha. Estamos voltando essa semana, hoje é dia 10 de junho. Beleza? Maravilha. Semana passada ficamos um tempinho parado, mas vamos voltar, certo? Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria que a gente tem visto nas últimas aulas. E o que a gente viu nas últimas aulas? Um pouquinho sobre placas tectônicas, né? A deriva continental, vimos a tectônica de placas, enfim, a gente está lá no capítulo 2, então já pega a sua apostila, pega o seu lápis, o seu marca-texto, já pimba! Vamos dar continuidade, tá bom? Então a gente está lá no capítulo 2, formação dos continentes. Tá joia? Quando vocês vão pegando aí a apostila, o lápis, a borracha, o marca-texto, o cachorro tá latindo lá no fundo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, pimba, e vamos já dar continuidade. Nossa, até me atrapalhei agora. Já vamos dar continuidade. Pronto, agora eu acertei, tá bom? Então, compartilhando a tela, tá. Então, a gente já viu a tectônica de placas, página 277, tá? Já vimos também, ó, deriva continental, página 278, tá? Paramos aqui na aula passada, joia? Um pouquinho das placas tectônicas. Veja bem, gente, vamos relembrar algumas coisas básicas, essenciais, que a gente não pode esquecer. Para isso, a gente vai ver uma imagem, ó. As camadas da Terra. Estou até salvo aqui. Imagens. Mostrei para vocês algumas aulas anteriores, tá? Essa imagem aqui, ó. As camadas da Terra. A crosta, a casquinha do ovo, lembra? O manto e o núcleo. Essas são as três, melhor dizendo, são as três principais camadas internas aqui do nosso planeta. Tá joia? Não vamos esquecer. Lembra que eu falei para vocês, gente? A crosta, essa camada mais externa, a casquinha do ovo, ela não é uma camada lisa, ela não é uma camada perfeita, ela é uma camada rachada, fragmentada, dividida, tá? Então, se ela é uma camada rachada, ela é formada por pedaços, por assim dizer, correto. E como se chamam esses pedaços? Quais os seus nomes? As placas tectônicas. Olha, esse aqui, ó, é um mapa das principais placas tectônicas do nosso planeta. Então, se a gente fosse fazer um olhar, uma análise da parte interna, né, da crosta, a gente ia ver isso aqui, ó, né? Aqui na superfície a gente não consegue ver onde nós estamos, tá? Então, a superfície da crosta, né, é lisa, certo? Ela não é fragmentada. Ela é fragmentada na sua parte mais interna, mais abaixo, tá? Da crosta. Então, o que a gente tem, ó? Essa divisão por placas, tá? Se a gente fosse tirar uma foto da parte inferior, da parte de baixo da crosta, da camada da crosta, e a gente vê ela toda dividida, toda fragmentada, toda rachada, tá? Esses pedaços, esses fragmentos são chamados de placas, e cada placa tectônica recebe um nome, ó. A norte-americana, do Caribe, a placa sul-americana, onde nós estamos, tá? A placa de Nazca, a placa do Pacífico, de Cocos, do Caribe, a placa africana, enfim, né? Nós temos as principais placas tectônicas do mundo. Olha o que fala aqui o rodapé. O mundo é dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 principais e 38 menores. No caso desse mapa, ele só demonstra as principais, tá? Mas, além dessa aqui, a gente tem outras placas menores. Tá joia? Então, isso é uma recapitulação um pouquinho do que a gente viu nas aulas anteriores. Vamos voltar para a nossa apostila, tá? Vamos perceber o seguinte, ó. A gente tem um mapinha aqui também de placas tectônicas. Na aula anterior, a gente viu outra coisa também dos movimentos das placas, ó. Deixa eu achar um pouquinho. Aqui, ó, a gente viu também, ó,
As placas, ó, não vamos esquecer, ó, realizam basicamente 3 movimentos, ó. Divergente, quando uma se afasta da outra. Convergente, quando uma se choca com a outra. E o movimento ou limite transformante, quando elas se chocam de maneira lateral. Tá joia? Esses são os 3 movimentos principais realizados pelas placas tectônicas. Não vamos esquecer, tá bom? Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores. Olha que legal, ó, esse último parágrafo lá da 280. Quero ler com vocês, quero destacar. Então, quem tiver com marca-texto, quem tiver com lápis, já pega, tá? Já pega, que isso aqui é bem interessante. Eu quero destacar com todos vocês. Olha o que está escrito, ó. Inclusive, a gente vai fazer uma questão daqui a pouquinho, tá? Então, presta atenção para vocês não errarem. Está escrito o seguinte, ó. A grande maioria dos vulcões e terremotos encontra-se nas áreas de contato das placas. Ou seja, onde que tem mais vulcão, professor? Terremoto? Por que no Brasil não tem terremoto? Por que no Brasil não tem vulcão? Sabe por quê? Vou ler de novo, ó. Presta atenção. Página 280, lá no último parágrafo, ó. A grande maioria dos vulcões e terremotos encontra-se nas áreas de contato das placas tectônicas. O Brasil localiza-se no meio. Presta atenção, no meio. Gente, o Brasil se localiza na área de contato, de choque, de encontro das placas? Graças ao bom Deus, não. Ele fala na frase seguinte, olha o que ele fala, o Brasil localiza-se na área de contato? Não, graças a Deus não. O Brasil localiza-se no meio, na meiuca da placa sul-americana. Por isso, está livre dos grandes terremotos, mas não dos pequenos. Professor, a gente sente algum abalo sísmico aqui no Brasil? Pode até sentir, mas se sentir é pequeno. Gugão, por que não tem grandes terremotos, fortes terremotos? Por que não tem vulcão aqui no Brasil? Porque a gente se localiza no meio e não na área de contato, de choque de placas tectônicas. Por exemplo, ó, estou compartilhando a tela, tô. Olha esse mapa, ó. Bem onde eu estou passando o mouse, acompanha o mouse aqui, ó. Bem onde eu estou passando o mouse. Aqui fica o Chile, bem na borda oeste, bem à esquerda da América do Sul, ó. Bem nessa borda oeste, banhada pelo Oceano Pacífico, ó. Onde eu estou passando o mouse, tá? Nessa porção aqui está o Chile. O Chile está muito próximo, bem pertinho da área de contato da placa sul-americana, olha aqui, sul-americana, com a área de contato da placa de Nazca. Beleza? Beleza. Gugão, tem terremoto no Chile? Tem dos fortes. Por quê? Porque ele está praticamente localizado na área de contato de 2 placas. A placa de Nazca e a placa sul-americana. No Brasil, o Brasil está na meiuca, o Brasil está bem aqui no meio, gente, da placa tectônica sul-americana. Portanto, pode até ter terremoto aqui, a gente pode até sentir, mas se nós sentirmos, é um terremoto suave, brando, terremoto fraquinho. Por que, Gugão? Porque nós estamos longe da área de contato das placas tectônicas, tá bom? Então, gente, esse parágrafo aqui da 280, eu tenho que saber. Tenho que saber, tá bom? Isso aqui é uma curiosidade, ó, o mapa da 280, tremores de terra registrados no Brasil. Então, já sentiram-se alguns em Mato Grosso, no Espírito Santo, mas, em geral, ó, grande maioria, tudo terremoto azul, ó. O que está escrito na legenda? Terremotos de menor intensidade. Então, terremoto de grande intensidade é raríssimo. Muito raro, tá? Onde que tem terremoto forte? Um exemplo é o Chile, tá? Por que no Chile? Porque o Chile está localizado
na área de contato, na área de encontro de placas. Por exemplo, a placa sul-americana, no caso do Chile, com a placa de Nazca. Tá? A gente pode citar também a Califórnia, aqui nos Estados Unidos, tá? Numa área de contato com a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Tá? Então, aqui, por exemplo, no oeste, na borda oeste dos Estados Unidos, também tá? Pode ocorrer terremotos mais fortes, pode ocorrer abalos sísmicos, tá bom? Vamos ler algumas coisinhas, queria comentar com vocês, A crosta terrestre possui uma densidade menor que o manto, por isso não afunda. O Gugão, o que ele está falando? A crosta terrestre é mais leve que o manto? Sim. Olha essa imagem aqui, A crosta terrestre, tá? A crosta terrestre, essa camadinha aqui, essa camadinha aqui em azul, ele pintou também de marrom, é mais leve que o manto. Por isso a crosta terrestre não afunda. Por isso que nós não afundamos, porque o manto é mais pesado, é mais denso, ele suporta a crosta, tá bom? A camada onde nós vivemos. É isso que ele quis dizer nesse momento. Dependendo da densidade das rochas constituintes da superfície terrestre onde nós estamos, tá? A crosta terrestre, a maior ou menor penetração no manto superior. Ou seja, às vezes a crosta pode descer um pouquinho mais em direção ao manto. Às vezes ela pode ficar mais acima do manto. Depende, tá? Depende da densidade. Olha que legal essa figura, Maior a densidade, maior o mergulho do manto. Por exemplo, o que a gente vê, A crosta continental, ela desce mais em direção ao manto. Crosta continental é onde estão, melhor dizendo, os continentes. Crosta oceânica é onde estão os oceanos. A crosta oceânica, ela não desce, ela não avança tanto em direção ao manto. A crosta continental, por ser mais pesada, ela já desce, ela já avança mais em direção ao manto. Isso que a gente acabou de ler, Vou até ler de novo. Dependendo da densidade das rochas constituintes da superfície terrestre, a maior ou menor penetração no manto. No caso, a crosta continental, como é mais pesada, desce, penetra, avança mais em direção ao manto do que a crosta oceânica, que é mais levinha, portanto, não penetra, não avança tanto em direção ao manto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bacana? Vamos ver quanto tempo de aula a gente tem, tá? Quase 15 minutos. Bom, vamos introduzir pelo menos os agentes endógenos e exógenos. Então, quem está com lápis, peço de preferência o lápis, já vai fazer algumas anotações para o Gugão. Gugão, o que é um agente endógeno? Essa palavra endógeno se refere a algo que está no interior. Então, já puxa uma setinha e escreve. Endógeno se refere a algo do interior. Exógeno se refere a algo do exterior. O Gugão, mas interior e exterior do quê? Do que você está falando? Do planeta Terra. Então, veja bem, agentes endógenos são agentes que atuam no interior do nosso planeta. O Gugão vai repetir, tá? Agentes endógenos são agentes que estão localizados, que agem no interior do nosso planeta. Agentes exógenos são agentes que estão fora do nosso planeta, na parte externa do nosso planeta. Tudo bem? Então, não vamos confundir. Tá joia? Vamos introduzir um pouquinho, Gente, na superfície terrestre, nós temos o relevo, certo? Montanhas, planaltos, vamos até ver, as formas, de relevo. Aqui,
Então, a gente tem, ó, muita coisa. Olha que legal essa imagem, ó. Montanha, planície, planalto, colina, enfim, a gente tem várias formas do relevo. E o que modela a superfície terrestre, tá? O que modela essa superfície? Pode ser tanto os agentes internos, conhecidos como os agentes endógenos, como também os agentes exógenos. Não vamos esquecer. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos fazer a leitura inicial aqui desse primeiro parágrafo. Ó. Então, a gente está lá na página 282. Ó, veja bem. Os mecanismos que promovem mudanças na superfície, gente, ó, aqui na superfície, ó. Olha essa imagem, aqui na superfície terrestre, onde nós estamos. Podem ser agrupados segundo sua origem, em agentes internos ou também agentes endógenos, também chamados de endógenos, responsáveis pela formação do relevo, e agentes externos ou exógenos, responsáveis pela modelagem do relevo. Essas forças são, portanto, opostas, são diferentes. As forças internas ocorrem no interior do planeta. As forças externas ocorrem fora do planeta. Tá bom? Gente, de teoria, de conteúdo, por hoje é só. Vamos ver o que dá para a gente fazer de exercício para a aula de hoje. A aula que vem continua, a gente vai ver mais detalhes, mais características. Vamos avançar ainda mais no conteúdo. Bom, então, para a aula de hoje, tá? Para a aula de hoje, o que a gente pode fazer, o que a gente pode concluir de exercício. Veja bem, ó, lá na página 289, tá bom? Quem ainda não fez o exercício 1 da 289, por favor, faça. Gugão, eu já fiz, ótimo. Se você já fez o exercício 1 da página 289, bacana, tranquilo, tá bom? Se vocês ainda não fez, tá? Eu peço que faça, tá bom? E ainda da 289, faz exercício 6, ó, tá? Exercício 6, tá bom? Então, quem não fez o exercício 1, faça. E eu peço que para a aula de hoje vocês façam o exercício 6, que começa lá na 289 e vai terminar lá da 290, tá bom? Então, esses são os exercícios. Essa é a aula de hoje, a teoria. Agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Contem comigo e tamo junto, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Tamo junto.